Olá a todos, sejam muito bem-vindos para esta formação online que a Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo para contribuir com a rede da educação, neste momento em que nós começamos a planejar o retorno presencial das aulas no nosso município. Hoje vamos falar um pouquinho, dentro dessa formação, sobre os protocolos de segurança que serão aplicados na nossa rede, por extensão, como se trata de uma instrução normativa municipal, também por extensão as demais redes, como complemento. Então, essa formação que nós passamos a transmitir a partir de agora vai servir para toda a rede. Nós faremos uma ampla divulgação para toda a rede municipal e servirá também de orientação para as demais unidades escolares aqui do nosso município. Para isso, nós convidamos, estou aqui junto com a Sandra Formigari, nossa supervisora aqui da Secretaria Municipal de Educação, que vai fazer conosco a mediação inicial. Vou passar os seus cumprimentos iniciais, Sandra. Então, André, a gente vai tratar, como você já disse, dos protocolos gerais nessa chegada do aluno aí às aulas presenciais dentro do faseamento que as aulas voltarem, em princípio com 35% e assim sucessivamente. As medidas de segurança basicamente são sempre as mesmas, E para conversar com a gente, tirar as dúvidas, nós estamos aqui com as tecnólogas, da Vigilância Sanitária. As duas são tecnólogas em saneamento ambiental, que é a Tatiane de Oliveira e a Renata Martins, que vão poder responder aí para a gente as principais dúvidas que foram enviadas pelas escolas através de formulários e também os principais procedimentos para garantir aí um retorno seguro, o mais seguro possível, aos nossos estudantes e funcionários. Muito bem, então antes da apresentação tanto da Tatiane quanto da Renata, vale lembrar que nós tivemos aí em novembro do ano passado a publicação da instrução normativa número 1, que foi feita no dia 24 de novembro de 2020, que estabelece todos os parâmetros da saúde em relação ao tratamento dentro das unidades escolares, dentro da rede educacional do município. Esta instrução normativa, ela continua seguindo como guia básico das providências mínimas, de todas as ações que as escolas devem tomar, todas as precauções, todas as providências em relação a EPIs, em relação à limpeza, higienização, ou seja, tudo aquilo que entra no contexto de prevenção ao Covid-19 está contido nessa instrução normativa. Então, hoje a formação ela vai ser um pouquinho mais prática, nós vamos ter um bate-papo com as dúvidas mais frequentes, mas o documento norteador, ele continua sendo essa instrução normativa e nós vamos disponibilizar esse material para que vocês façam a consulta, Nós vamos deixar aí para consulta de todas as redes, tirando dúvidas sobre detalhamentos, sobre as ações, sobre uma possível organização diferenciada que precisa ser feita numa determinada rede, em outra determinada rede, numa unidade, em outra unidade, enfim. Isso vai servir como norteador e esse bate-papo com a Tatiane e com a Renata, ele é fruto de uma discussão muito ampla, em parceria Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária, que estabeleceu esses roteiros, que a partir deles é que vão ser avaliadas as escolas, vão ser feitas as supervisões, o acompanhamento, tudo isso vai ser desenvolvido a partir do retorno, a partir do retorno das aulas presenciais. É uma garantia de que os protocolos eles estão unificados, então tudo aquilo que for desenvolvido nas escolas, que for preparado pelas escolas, nos ambientes escolares, pelas equipes escolares, ele está em consonância tanto da Secretaria de Educação com as ações e as atividades que a Secretaria da Saúde também desenvolve. Então, feito isso, eu queria apresentar para vocês a Tatiane e a Renata, começando com, deixa eu ver, Giba, abre a tela. Tatiane, suas considerações aí iniciais e a sua apresentação. Olá, eu sou a Tatiane.
tecnóloga em saneamento e fiscal da Vigilância Sanitária. Né? Eu vim aqui para poder fazer um bate-papo com vocês e trazer, né, um esclarecimento sobre algumas dúvidas a respeito desse protocolo sanitário, né, no retorno das nossas atividades escolares. Né? Então, agradeço, tá, o convite e espero poder esclarecer o maior número de dúvidas de todos vocês. Obrigado, Tatiane. Renata, sua apresentação também, suas considerações iniciais. Olá, eu sou Renata, também sou tecnóloga em saneamento, porém agora desenvolvo essa parte de chefia dentro da vigilância sanitária. E conforme o André já colocou, nós estamos aqui para tentar dirimir as dúvidas e um bate-papo bem informal para poder trazer para vocês todos os protocolos que a vigilância sanitária acaba pedindo durante as fiscalizações, por exemplo. Muito bem. Então, dito isso, feitas as André, considerações... Dentro dos protocolos, né, aquele da instrução normativa, é previsto o comitê de acompanhamento, né, do protocolo, que é o CAP, que é formado por funcionários, por pais de aluno, e que toda escola tem que instituir para dizer como é que a escola vai se organizar dentro dos protocolos e para também poder fazer esse monitoramento junto, lógico, né? Estar ali diariamente fazendo esse acompanhamento para que se garanta essa saúde e essa segurança em relação aos protocolos de Covid. Então, assim, além da vigilância sanitária, da Secretaria de Educação, a gente terá, né, instituído o CAP, que eu acho que é importante salientar, que garante mesmo esse acompanhamento. Exatamente. Então, acho que era exatamente essa uma das informações principais, que esse subsídio que nós vamos discutir aqui, né, todas as informações, todas as dúvidas que nós tirarmos aqui, ele vai servir de orientação para o grupo de cada uma das escolas, que é o comitê, o CAP significa Comitê de Acompanhamento do Protocolo. Então, esse comitê de acompanhamento do protocolo, ele está sendo constituído nas escolas e eles é que vão dar o direcionamento em função do espaço, em função da parte da infraestrutura que a escola conta, das peculiaridades que cada escola tem. Então, é óbvio, né, as entradas, né, das unidades de cada uma das escolas muitas vezes é diferente, funcionários, enfim, toda a dinâmica da escola a gente sabe que muda de uma para outra e o comitê ele vai ser responsável por fazer esse acompanhamento personalizado. Então, cada escola vai ter esse acompanhamento, essa dinâmica desenvolvida dentro da sua escola. Por que é importante a gente salientar isso? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com questionamentos, por exemplo, olha, mas na escola, muitos vizinhos às vezes têm uma escola X e escola Y. Aí um vizinho comenta, um pai de aluno comenta, olha, mas lá eu tenho tal procedimento. E alguém pode falar, nossa, mas na minha escola não é esse, é diferente. Então, é muito importante que a rede saiba que esses procedimentos mais detalhados, eles eventualmente podem ser diferentes. Como nós vamos falar da instrução normativa, e é isso que nós estávamos aqui debatendo para passar para vocês, nós temos uma base única, nós temos uma orientação única, uma instrução única que serve para todo o município. A partir daí, existem algumas peculiaridades que as unidades escolares podem estar desenvolvendo dentro de uma discussão ampla nesse comitê, mas que pode eventualmente ter uma diferença ou outra, mas não fora dos princípios básicos que são norteados e estão contidos aí na instrução normativa, tá correto? Então, feito isso, a gente começa esse questionamento, vai começar a apresentação, a Sandra vai fazer a condução agora nesse início, depois a gente volta a conversar um pouquinho mais. Vamos começar com a Tati, então, né? O Giba vai colocar a apresentação aí para a gente. Tati, o estudante chegou à escola, né? Sim. O que deve ser garantido, já que o aluno chega, a hora que ele está lá na frente com a família, com a van, né, de acordo com o transporte que ele utiliza? O que tem que ser garantido? Bem, o primeiro ponto, né, o que a gente sempre fala, é evitar as aglomerações, tá? Isso já começa no portão da escola, tá? Então, durante a entrada do aluno,
Na escola a gente tem que evitar as aglomerações, tá? No caso, assim, se a coordenação da escola, né, verificar que, para facilitar, né, esse distanciamento na entrada desse aluno, fazer as demarcações na calçada, né, do distanciamento, ela acha que na hora de esperar para entrar esse aluno, se ela verificar que isso é possível, ela pode fazer essa demarcação, tá, no piso, na calçada, orientar os pais, tá? Pais, apenas um pai ou responsável levar essa criança até a porta da escola, tá? Não é assim a família inteira. Eu sei que várias pessoas estão ansiosas por esse retorno, né, nas escolas. Não, a família inteira não é para levar as crianças até a escola. Gostei da observação, a entrada não é festa. Não é. Embora, né, seja, às vezes, né, um momento de alegria, assim, para a criança até pode ser, né, voltar às atividades. Mas apenas uma pessoa levar a criança até a porta da escola, tá? E todos estarem de máscara, tá? Acima de 3 anos, a criança, o adulto que for levar a criança está de máscara. De repente, a família tem um carro, vai levar a criança de carro, porque a família pode até ter outra pessoa dentro do carro, mas não desce, só o adulto que vai fazer a entrega da criança no portão da escola, tá? E como o André disse, as escolas vão ter os seus protocolos, seguir o protocolo, né, que a escola desenvolver para a entrada dessa criança, tá? Importante, então, ter uma orientação na entrada e evitar as rodinhas, né? De bate-papo. Isso, não ficar de conversinha com a diretora, coordenadora e até entre os próprios pais, né? Isso no portão da escola. Quer conversar alguma coisa, vai, marca com o pai do coleguinha em outro local, né? E na escola vai ter a aferição de temperatura na entrada da escola, né? A disponibilização de álcool gel, né? Ou se a escola tem lá já logo na entrada a higienização da mão dessas crianças com lavar com água e sabão. Então, assim, a coordenação da escola vai ver qual a melhor organização na entrada dessas crianças, tá? E também, se a criança vai chegar, já vai direto para a sala de aula, se ela vai ficar ali no pátio e depois ir para a sala de aula, então ela vai definir como que vai ser essa entrada, certo? Garantindo o distanciamento. Exatamente, né, tá? sempre preocupado com esse distanciamento. E eu acho que tanto a entrada, eu acho que você poderia já falar, Tati, um pouco da saída, né? Então, a saída não vai fugir muito também dessa questão igual a entrada, tá? Então, a gente tem que ver. Aglomeração não pode. Distanciamento, a gente sempre procurar essa questão de orientar as crianças, os próprios pais sobre o distanciamento, né? Às vezes, de repente, desenvolver métodos, né, de avisar os pais. Hoje a gente tem os WhatsApp, os grupos. Olha, os pais, avisar, a gente está chegando, liberar a criança. Ou algumas escolas, elas têm mais que uma entrada. Reorganizar, né, a entrada e saída dessas crianças, alterar o fluxo. Entra por um portão, sai pelo outro. Enfim, cada escola tem uma estrutura, tem uma rotina. Então, ela vai ver, conforme, né, essas crianças forem voltando, ela vai ver qual vai ser o seu melhor fluxo. Tati, especificamente sobre as máscaras, né? Você disse que a partir dos 3 anos de idade, a criança deve fazer o uso dessa máscara. Certo. E tempo de troca? Então, o tempo de troca dessa máscara, tá? Então, assim, nós temos alguns tipos de máscaras que podem ser usadas, tá? Nós temos aí na apresentação o jeito correto de usar. O jeito correto de usar tem que cobrir a boca e o nariz e o queixo, tá? Então, assim, ela pode ser a máscara descartável, tá? Ou a máscara social, que a gente está usando, né? Que normalmente a gente usa, que é máscara de tecido, né? Ou a máscara de TNT, de dupla camada. E a recomendação da Anvisa, tá? É trocar no mínimo a cada 3 horas, tá? Eu até confirmei, né, novamente hoje, antes da gente vir para cá, tá? Porque tem algumas máscaras que recomendação a cada 2 horas. Já ouvi falar que em alguns locais que é a cada 4 horas, mas a recomendação é no mínimo a cada 3 horas. E de repente sujou a máscara, troca antes. Molhou a máscara, troca antes, tá? Então, isso serve para adultos e crianças.
Normalmente, gente, por experiência, a criança pode ser que necessita um pouquinho, algumas trocas a mais, tá? É por isso que vai acabar também as mães tendo que levar muito mais do que 2 ou 3, dependendo da quantidade de horas que ela vai ficar na unidade escolar. Porque também a criança tem muito isso, né? Ela vai acabar sujando muito mais do que os adultos, por exemplo. Exatamente. Às vezes, na hora de tirar a máscara, tem um jeito correto de tirar a máscara, né? E qual é o jeito correto de tirar a máscara, Tati? Então, vamos lá, posso Ó, dá um zoom na Tati, porque ela quer aparecer agora. Ai, não é. Vamos lá, então vamos ensinar. O jeito correto de tirar a máscara, eu estou de argolas aqui, o correto não seria, mas enfim. Tirar pelas laterais, tá? Nossa, vai encoscar nas minhas argolas aqui. Posso tirar os brincos primeiro? Eu acho que é melhor você tirar os brincos Senão não vou primeiro. conseguir ensinar, né, gente? Ou seja, é melhor não ficar de brinco. Melhor não usar argolas, ou tá? vir com um brinquinho pequeno. Ou um brinco pequeno como a chefe. Então, o método correto, gente, pra gente não ter contato. Então, toda vez que tocar na máscara, né? Então, o melhor jeito é a gente usar as máscaras, que elas se ajustem corretamente ao nosso rosto, pra gente não ficar todo momento tocando a máscara, porque toda vez que tocar, vou ter que lavar as mãos. Né? Então, vou passar o tempo todo lavando as mãos, vou perder muito tempo. Ou então, passando álcool gel. Né? Não apareceu aqui o álcool. Não apareceu, é verde. É verde o meu álcool. Né? Então, assim, eu tenho que encontrar uma máscara que ela se ajuste adequadamente ao meu rosto, não fique espaços vazios, né? E também que eu tenha um conforto. Então, vou tirar a máscara, eu vou pegar pelas laterais. Quem usa óculos tem um certo probleminha. E vou retirar a máscara, tá? Na hora de colocar também, eu vou pegar pelas laterais e vou colocar a máscara. E vou fazer os ajustes, tá? Importante, de repente, a pessoa ela precisou tirar a máscara rapidamente para tomar uma água, alguma coisa. Manter a máscara, a parte que foi com a boca, junto, tá? Para não ter contato, contaminação e tudo mais. Tomou uma água e recolocou. O correto é você vai tomar água, deixar para retirar a máscara e para se alimentar tudo mais, trocar de imediato já. Se alimentou, trocou a máscara, colocou uma máscara nova, tá? Isso seria o ideal. Eu vou colocar porque faz pouco tempo que eu coloquei a máscara, gente. E fazer os ajustes. Eu prefiro essa aqui, que é descartável, tem o clipe nasal, que para mim, que usa óculos, é melhor, tá? Existem vários modelos e cada um... Muito bem. Então, continuando sobre as máscaras, né, a cada 3 horas. Tati, tem vários ambientes, né, na escola, onde a gente possui lavatórios, né, tem o bebedouro, às vezes é aquele bebedouro coletivo com torneiras, tem o banheiro. Como que o que você acha, o que seria importante deixar disponibilizado nesses locais? Não pode faltar sabonete líquido e papel toalha. Isso é fato. Tá? E o sabonete não pode ser em pedra? É pior? Como que é? Não pode. A gente até ia fazer, né, um experimentozinho, acabou a gente não fez o experimentozinho. O sabonete em pedra, né, em barra, na verdade, Sandra, sabonete em barra, ele não é recomendado por quê? Eu venho lá, fiz uma atividade, eu estou com a mão muito suja, peguei no sabonete em barra. Eu acabei transferindo aquela sujeira mais grossa da minha mão para o sabonete em barra e coloquei ele ali. Daí veio uma outra pessoa e foi lavar a mão. Ela acaba se contaminando né, ela pode se contaminar com aquela sujeira que eu deixei ali do meu sabonete. Né? Então, para a coletividade, o ideal é que seja sabonete líquido. Na casa da gente, que a gente, né, tem menos pessoas, né, aí cada um fica à vontade. Mas coletivo, gente, sabonete líquido. Quer fazer algum complemento, Renata? Não, acho que é isso mesmo. Tati, então,
Está disponível o sabonete, o papel, né? Toalha. E uma lixeira para descartar esse papel toalha. E essa lixeira, ela tem que ter descarte sempre? Como que é? Sim, a lixeira, a pessoa não pode ter o contato manual com a tampa dessa lixeira, tá? E sempre ela ser esvaziada, para não deixar transbordar de papel, né, gente? Aí vai depender da rotatividade que tem naquele local, né? Então, locais podem ser retirados, sei lá, a cada 3, 4 horas e outros a cada meia hora você ter que retirar esse lixo, né? E dentro da sala de aula? O estudante chegou na sala de aula, qual é a recomendação? Bem, antes dele chegar na sala de aula, a sala de aula já tem que estar preparada, tá? Então, a sala de aula ela tem que já estar com as janelas abertas, portas abertas, tá? Arejada. O piso já tem que estar desinfetado, tá? Os móveis também já tem que estar desinfetados, tá? Então, assim, dentro da sala de aula, a gente recomenda que tenha um borrifador com álcool líquido 70, tá? Com etiqueta. E esse borrifador também ele tem que estar limpo, tá? Porque não adianta ter o álcool ali para desinfetar se a embalagem onde o álcool está suja e pode até acabar contaminando, né? A pessoa quando ela acaba pegando o álcool. Para que, se caso necessário, o professor, né, o monitor, ele precisar fazer uma higienização de uma superfície, ele já está ali com o álcool 70, tá? E a questão, o álcool líquido, gente, ele é para desinfecção de superfícies, tá? O álcool em gel, para a gente higienizar, né, desinfetar as mãos, tá? Tem as questões de alergia. Então, assim, nós temos até uma nota técnica na Anvisa que fala sobre questões de alergia, principalmente em crianças. Então, assim, muito cuidado e sair colocando álcool à disposição, à vontade, às crianças, tá? Então, incentivar sempre a lavagem das mãos constantemente. Deixar para usar o álcool em gel somente em aqueles casos que houve, em algum momento, né? Alguma troca de objeto, ou acabou tocando no coleguinha. Assim, o álcool, quando a mão não sujou, não houve grandes sujidades na mão, tá? Quando não tem a disponibilidade da água também, né? Sim. Dentro da sala de aula, que acaba tendo a dificuldade de ter o acesso à água e sabonete, então o álcool entraria nessa situação. Mas também tem que ser por um adulto para não correr o risco até deles usarem demais e acabar tendo problemas, por exemplo, como a alergia que a Tati disse, né? E no caso, Tati, Renata, né? Qual o melhor produto de limpeza ou de desinfecção? E aí eu acho que você poderia comentar um pouco sobre essas questões, né? A diferença de limpeza, de desinfecção. Qual é o melhor produto para fazer, por exemplo, a desinfecção de carteira, de superfície, de chão? Existe algum produto mais ou menos recomendado? Assim, primeiro a gente fala a questão de higienização, né? A higienização, na verdade, ela é o quê? A limpeza e desinfecção, ela é a higienização. Então, quando eu falo, eu higienizei um ambiente, então eu efetuei a limpeza e a desinfecção do ambiente. Então, o que é a limpeza? A limpeza é quando eu vou lá e removo toda a sujidade, né? Então, eu varri, passei um pano com um produto detergente, fiz a limpeza, o chão ficou limpo. E a desinfecção, eu usei um produto, um desinfetante para fazer desinfecção do piso. Então, isso é a higienização de pisos lá do ambiente. Você me perguntou a questão de produtos. Produtos à base de cloro, nós temos outros produtos também, né? Ele é melhor para desinfecção de pisos, tá? Para a limpeza de superfícies, tipo mesas, nós temos também armários, mais superfícies tocadas pelas crianças, tá? Que a gente está aqui na questão de ambiente escolar, a gente recomenda a utilização de álcool, tá? Álcool 70 líquido.
E de materiais, por exemplo, Tati, eu tenho um aluno que ele não trouxe um estojo, ele não trouxe lápis. Como que eu posso fazer? Porque a gente vai, né, tem o material de uso individual e tem aquele que em determinado momento, assim como um brinquedo, por exemplo, ele fica com mais de uma criança. Pode passar mais de uma criança utilizar. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer? Qual é a sugestão? Você pode utilizar o álcool 70 para fazer a desinfecção, né, desse brinquedo. Com os lápis, né, que tem muito lápis de cor, assim, né, tomar cuidado se não vai acabar, como tem tinta, pode ser que acabe descascando, perdendo a cor. Sugestão: montar um kitzinho, nesse caso, quando for questões de lápis de cor, tudo mais, se tiver essa disponibilidade, monte um próprio kitzinho para essa criança e deixe na escola, né, com estojinho. Então, monta lá do aluno X e deixe dentro da escola, uma sugestão, tá? Mas pode fazer higienização com paninho com álcool, com papel toalha com álcool? Pode. Mas vocês vão perceber que com o tempo, né, principalmente a nós mulheres, a questão do álcool, né, o próprio esmalte não vai perdendo brilho, vai tirando, é o que vai acabar acontecendo com os lápis de cor, né? Mas eu acho que nessa situação, por exemplo, que a Sandra colocou, de uma criança que não leve, eu acho que poderia entrar com essa sugestão de fazer alguns kits, mas sem nome. Como se fosse um kit aleatório, quando eu não consegui levar o meu material, e aí tem um kit lá que eu possa utilizar, entendeu? Então, não tem um nome específico, mas tem um kit para um eventual problema de que eu não pude levar o meu material naquele dia. E aí a criança usa, higieniza, amanhã pode uma outra criança utilizar. E dentro da sala de aula, o distanciamento entre as carteiras, eu acho que isso já é bastante falado, mas eu gostaria aí que você frisasse isso, Tati, desse distanciamento dos alunos, né, entre si. Como que tem que ser? Então, nós temos que ter esse distanciamento, na nossa recomendação, entre 1,5 m, as carteiras, né? E conversar com os alunos para que eles tentem respeitar esse distanciamento, tá? A gente entende que possa ser que em algum momento tenha alguma dificuldade do aluno, né, poder não respeitar, né, querer se aproximar do coleguinha, né? Mas assim, façam, ou acho que algumas escolas podem até já ter feito, né, a demarcação, né, nas salas, colocarem as carteiras para ver como que vai ficar esse espaçamento dentro das salas de aula, né? Então, é muito importante para ter a noção desse espaço, de como que vai ficar as salas de aula, certo? Tati, eu acho que um assunto... quer completar, Renata? Eu acho que essa questão, tanto da máscara quanto do distanciamento, é uma coisa que a gente vai sempre ter que ficar retomando. Então, sempre falar com as crianças ou até com os adultos a questão, uso de máscara da maneira correta e o distanciamento. Então, são dois temas que a gente não vai poder nunca deixar de falar. Então, nesse primeiro momento, pode ser que as crianças, lógico, elas estão afoitas, na expectativa da volta, na expectativa de rever os amigos. Então, elas vão, num primeiro momento, sentir essa vontade de tocar, de ficar perto, né, de abraçar. Mas os monitores, os professores vão ter que tentar trabalhar isso com a criança para que ela entenda um pouco melhor que a máscara e o distanciamento são duas regras que a gente vai ter que conviver daqui para frente. Muito bem. E uma questão que foi bastante questionada até, né, uma questão aí que foi colocada, uma dúvida, em relação a bebedouros, copos, essa questão de tomar água mesmo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um bebedouro daquele que eu aperto e coloco a boca. Ou caso... jato inclinado. Não sei como é que chama esse bebedouro. Jato inclinado. Aqueles que eu coloco, que tem criança que coloca o copinho, como é que eu faço? Garrafinha, o que é o melhor aí?
Então, aquele que a gente aperta, né, igual tem normalmente nos shoppings, né, também, que a gente coloca a boca ali para tomar água, aquele ali não pode, tá? Os demais, aquele que a gente tem, o outro que abastece o jatinho inclinado, aquele ali ele está liberado na questão que a gente vai poder utilizar a caneca, né? Canecas, ou os copos descartáveis, ou até mesmo a garrafinha, tá? As garrafinhas, tomar cuidado na hora de abastecer para que não encoste a boca da garrafa lá no jato inclinado, ou até mesmo nas torneiras. Tem várias escolas que tem o bebedouro de torneira, né? Tem. Então, assim, eu até lembro que às vezes na escola a gente tomava com a mão, né? Não sei se ainda existe algum hábito na escola, desde que lave bem as mãos, enfim, mas se a escola quiser disponibilizar canecas para as crianças tomarem água, pode ter algumas formas. Por exemplo, ter canecas limpas, a criança vai lá ter uma caneca limpa, ela pega a caneca limpa, toma água e tem um local para descartar a caneca. Né? Depois lava a caneca e tem novamente uma caneca limpa. Uma outra opção, a criança tem a sua própria caneca. Então, ela utiliza sempre a sua caneca para tomar água. Ou a sua garrafinha. Ou a sua garrafinha, tá? De preferência que ela tenha a tampa ou que o bico da garrafa seja protegido, tá, gente? Normalmente a gente tem aquelas squeeze, né? Tem aquele biquinho que é desprotegido e também depois ele acaba encardindo ali, cria um limbo e aquilo ali não é muito legal. Nesse momento, a questão do bebedouro de jato inclinado está proibido por esse tipo de contato, né? Então, eu vou lá, bebo, né? Coloco a minha boca muito perto do bebedouro e vem outra pessoa e também faz o mesmo mesmo jeito. Então, é isso que está proibido. Então, copo descartável ou copo reutilizável ou a garrafinha, totalmente, como que eu posso dizer? Aceitável. Aceitável isso. E a gente falou sobre brinquedos, né? De uso individual, que quando outra criança vai brincar, eu tenho que fazer a higienização. Mas e no caso, por exemplo, dos playgrounds? Então, eu vou lá na escorrega, na balança. Como é que tem que ser feito esse tipo de uso? Pode usar, não pode usar? Como é que é? Então, nós temos uma recomendação, né, da questão do playground, tá? Porém, a gente tem que garantir, né, uma limpeza desses brinquedos, tá? E a limpeza diária tem que ser mantida. E a recomendação é que entre as turmas, então lá, eu tenho 3 turmas que naquele dia vão utilizar os brinquedos lá do playground. Então, antes da turma, então a turma de manhã limpou os brinquedos, então vai a turma a brincar. Ok, brincaram. Daí terminaram de brincar, lavam as mãos, vão para a sala, vão fazer outra atividade que precisam fazer. A turma B vai brincar. Antes da turma B ir brincar, então precisa acontecer o quê? Uma desinfecção desses brinquedos, tá? Daí a coordenação vai decidir qual a melhor forma de fazer essa desinfecção, entendeu? Qual o produto que vai utilizar. Vai utilizar o álcool 70, vai borrifar uma solução de hipoclorito, né? Daí vai ter que ver quais tipos de brinquedo que ela tem, quais são os produtos que aquele brinquedo pode receber, né? Porque, de repente, ele não pode receber aquele tipo de produto para desinfecção, porque ele pode danificar o brinquedo, tá? Então, eu sugiro que vocês, nesse meio tempo, vocês façam um teste, porque o produto de madeira, ele pode receber um tipo de produto, de repente, o de plástico seja melhor o outro, tá? Então, façam um teste nesse tempo que vocês ainda têm, antes do início das aulas, para também ver essa rotatividade. Qual o tipo de produto que pode ser utilizado para aquele equipamento específico. Na hora da alimentação, aí o aluno vai até o refeitório, ele pode ir até o refeitório, como que tem que estar organizado?
Como que tem que ser servida essa alimentação para o aluno? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Tati. Bem, o deslocamento dele da sala até o refeitório, a gente tem essa questão do distanciamento, né? Todos de máscara, tudo mais. No refeitório, a gente tem que garantir a questão dos horários, né? Para não ter aglomeração nos refeitórios. Os revezamentos e tudo mais. Garantir que essas crianças não sentem uma de frente para a outra, tá? Aproveitem também uma dica que eu dou, esse tempo que vocês ainda têm, para fazer uma simulação de como que ficariam, né? Essas crianças sentadas, né? No período de refeição, tá? Então, a criança saiu da sala, se dirigiu até o refeitório, né? Lavou as mãos, se dirigiu até o refeitório. Tem escolas que me disseram que tem o hábito de cantar, de rezar, enfim, faça tudo isso de máscara. Sentaram à mesa, né? Então, já cantaram, já rezaram, tiram a máscara, guardem lá no saquinho. Aí sim vem a professora, a coordenadora, enfim, quem for acompanhar a refeição com álcool gel na mão das crianças, elas passam o alquinho na mão. E os pratos, né, as refeições já vêm no prato para as crianças, tá? E os talheres também vêm servido por um adulto. No caso, Tati, vamos supor que eu tenho uma escola que os alunos não são tão pequenos. Eu posso fazer com que eles, em vez do funcionário, da merendeira, vir até a criança ir até o balcão para ser servida? Pode. Aí ela faz o mesmo procedimento, limpa a mão, né? Desinfeta, né, a mão com álcool gel ou com água e sabão e vai até a merendeira que vai servir a comida no prato individualmente. Self-service, você acha que nesse momento é mais complicado para crianças mais velhas? Eu creio que o self-service ainda assim, né? Que daí eles iriam... como que vocês têm um local onde é servida essas alimentação? A criança se serve como num restaurante, por exemplo. Eu creio que nesse primeiro momento, né, Renata, ainda... Eu acho que ainda tem a recomendação de, nesse primeiro momento, cada um se servir, não. Tanto é que tem a recomendação da comida ser empratada, que fala. Né? Ou um funcionário estar disponibilizando ele servindo, porque aí só ele toca naquele talher, né? Então, o funcionário pega o arroz, pega o feijão, pega a mistura e ele vai colocando no prato. Então, aí ele entrega o prato pronto para o aluno, no caso. Daí tem uma outra pessoa que serve o talher, a criança com o prato vai até a mesa e daí lá ela retira a máscara na hora de se alimentar. No caso, acabou a refeição, o aluno vai voltar para a sala, mas vai realizar a escovação de dentes. Como que pode ser essa questão de escovação? Bem, daí ele terminou a refeição e já faz a escovação de dente. Então ele já teria que ir com a necessaire dele para já fazer a escovação de dente. Aquelas escovas no copinho, assim, várias, uma beijando a outra. Não. Aquele lá é passado, gente. Aquilo lá é passado, pelo amor de Deus. Em Limeira nós não temos mais isso, graças a Deus. Se tivemos, foi num passado bem remoto, né? Não, aquilo não podemos mais aquilo, tá? Então, cada criança ela vai ter o seu kit de higiene, tá? Então, assim, a bolsinha como ela preferir, como ela escolher, de personagem sem personagem, um estojinho, conforme ela quiser, né? Então, ela vai ter a sua escovinha de dente, seu creme dental, se ela quiser uma toalhinha também, né? De mão ou de rosto, enfim. Enfim, ela monta o seu kitzinho conforme as condições da família, conforme o gosto dela. Então, ela já, quando ela for, né, para almoçar, ela já vai... Esse que é o roteiro na hora da rotina? Depende da idade dos alunos. Eu estou colocando geral, porque tem escolas que eles já fazem a escovação, almoço, e tem escolas que deixam mais livres, assim, depende da idade da criança e tudo mais. Bem, então vamos fazer assim, a hora da escovação, independente da
de qual é a hora, momento, se é logo né? após, assim, terminou de comer, já vai Você escovar. vai para a sala, Fica você vai voltar para a sala de O aula. importante é que depois. seja de uso individual É. e guardado separadamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem até uns modelinhos, umas sugestões, assim, de modelinhos de... Põe o slide, Giba, para a gente mostrar, que acho que a Tati trouxe Eu alguma coisa trouxe em umas relação a isso. sugestões, assim, de como deve ser. Porque eu acho que fica a mesma orientação de quando dá refeição. É. Né? Isso Então, aqui não pode. Olha lá, né? bonitinho, eu acho tão bonito. Não, isso daí não é pode. lindo, né? É lindo. Tudo colorido, parece festa. Misericórdia. E aí as necessárias. Daí fica a critério de cada... Nossa, bem melhor, gente. Nós tínhamos muito daquele outro jeito. Não, tem até a situação do pente. No caso, muito mais creche usa, né? Usava bastante. O pente, aquela, né? Aquele primeiro pente ali é compartilhado, tá? Por isso que tá preto. Cabelo. De pelo lá. Cheio de cabelo. Não, né? Tivemos muitos casos. Depois a gente vai fazer um de creche. Quando a gente fizer um de creche, a gente compartilha as informações. Bom, voltando então, banheiro. Banheiros. Pois não. Quero saber como é que faz o uso do banheiro. Gente, se pode as crianças irem... Como é que é essa frequência? Tem que esperar, tem que alguém monitorar? Bem, O vaso, a descarga, como é que tem que ser feito? primeiramente, gente, banheiro se lava todos os dias. Tá? Lavado todos os dias. Vaso sanitário, lavatórios e o piso, tá? Que neste momento a gente não vai trabalhar com crianças que tomam banho, né, Sandra? Não. Se tivéssemos crianças da área de banho, a gente incluiria a área de banho aí também, tá? E no decorrer do dia, de acordo aí com o horário de funcionamento, a gente tem que... esse lavar é fazer a limpeza geral, tá? Vai lavar direitinho e fazer a desinfecção. E depois, no decorrer do dia, a gente faz a desinfecção das peças, como eu já expliquei para vocês, tá? E no banheiro também não é para aglomerar no banheiro, mandar todo mundo para o banheiro ao mesmo tempo, tá? Fazer o controle do uso desse banheiro, se for o caso, fazer marcações do lado de fora também, porque assim, cada escola vai ter a sua realidade, né? Então, assim, a coordenação verifica como que vai estar essa questão do uso dos sanitários, tá? Para não deixar a criançada toda utilizar o banheiro de uma única vez. Teve mais uma coisa que você perguntou? A recomendação também é a lavagem das mãos. Eu acho que por mais que, né, isso já deveria ser incorporado, acho que é um momento bem importante para frisar com os estudantes essa lavagem de mão. Sim. Na situação de usar o banheiro, né? Para mim, isso já é sabido e não se tem nem mais o que discutir. Mas, enfim, gente, lavar as mãos o Criança tempo todo. esquece, tá? Adulto gente. esquece também, eu acho. Ah, Eu só acho. Sobrepõe até a utilização do álcool em gel. A lavagem das Foi. mãos ela é muito mais recomendada, inclusive. O álcool em gel é quando você não tem acesso à torneira, ao sabonete com tanta frequência. Então você Exatamente. usa, né? Mas o principal é a lavagem das mãos. É isso que a gente fala. Agora tem algumas questões assim que são, acho que as mais polêmicas. Eu acho que essa questão de higiene, a Tati bem explicou, a Renata colaborou. E está tudo descrito no protocolo, na normativa. Esse primeiro geral, nós estamos tratando mais de quando o estudante chega e das ações com o estudante, mas nós vamos ter um falando só sobre a questão de preparação de alimentos, um só de limpeza e depois a parte de creche, que é mais específica. Então, como nós não voltaremos já com a creche, nós estamos fazendo geral primeiro. Só falando antes de você entrar, Sandra, que eu acho que você vai passar para esse outro assunto, em relação ao banheiro, também existe a possibilidade da escola fazer rodízio do próprio banheiro. Ela não precisaria fazer a utilização de todos os banheiros ao mesmo tempo. Eventualmente, como você tem, inclusive, a redução dos alunos, a redução, né, das atividades, você pode fazer, muitas vezes, a escola é muito grande, tem muitos banheiros, e aí fica difícil, muitas vezes, para você fazer a limpeza de todos ao mesmo tempo, frequentemente. Você pode fazer o rodízio desses banheiros, às vezes abre num período uma quantidade X de banheiros, que dê conta, inclusive, da utilização, e depois você abre uma outra parte dos banheiros. Também existe essa possibilidade, não tem?
ou pelo menos assim, na hora de fazer a manutenção, né? Então, vai, conforme for fazendo manutenção, aquele grupo de banheiros está interditado enquanto o outro está à disposição. Exato. Né? Mas daí, assim, como a gente tem escolas com várias características, né? Então, os coordenadores, eles vão ter que analisar como que vai estar o fluxo do uso desses banheiros, né? Então, se a escola que disponibiliza maior quantidade de banheiros, eu acho que fica mais fácil para ela gerenciar, né? Eu acho que aí entra a questão também do protocolo, porque como cada escola vai fazer o seu protocolo, ela pode gerenciar melhor essa questão, né? E aí ela consegue até colocar, sei lá, 2 sanitários a cada 2 horas, aí troca aquele sanitário, dependendo do fluxo que vai ter dentro daquela escola, né? Então, acho que dá perfeitamente. O que não pode é muita gente usando o mesmo banheiro, Sim. né? Então, Perfeito. Agora as questões polêmicas. Lá vem. Para você, Renata. Renata, é com você. É com você. Então, eu tenho um estudante que ele está lá na aula. Tem várias situações, eu vou colocando algumas para a gente... Chegando primeiro, né? Melhor. O aluno está lá, o estudante está lá, e de repente chegou bom, aferiu temperatura, está tudo tranquilo. De repente ele ou um funcionário, acho que são os 2 casos possíveis, professor, começa a apresentar sintomas da Covid, né? Como que a escola deve agir? Já que o aluno sente o sintoma e você percebe que pode ser ou febre ou... Aí, como que seria o protocolo para isso, Renata? Então, o protocolo para esse tipo de situação é entrar em contato com os pais, né? Dizer para eles que o estudante apresentou os sintomas e retirá-lo da unidade escolar e levar até o médico, ou que seja uma unidade básica, ou que seja um médico, né, do plano de saúde, o seu médico particular, sem problema nenhum. Porque é um médico que vai falar, ou para entrar no protocolo, se for, né? Então, afasta esse aluno ou esse funcionário, e aí passa pelo médico, e o médico vai decidir, né, o que deve ser feito. Nesse momento em que o pai vai buscar, seria interessante deixar esse aluno afastado dos demais, Renata. Até na instrução normativa de vocês tem essa questão, né, de uma sala dedicada, se for o caso, para esse tipo de situação. Então, num primeiro momento, não sabe, ele está com algum sintoma, então é melhor deixar esse aluno ou esse funcionário afastado dos demais. Então, aí só para reforçar, então seria assim, o aluno ou um funcionário apresenta um determinado sintoma, na dúvida, a gente afasta, coloca ele num local separado. Se for, no caso, um aluno, entre em contato com os pais. Se for um funcionário, orienta que o funcionário se encaminhe, procure um atendimento médico. No caso do aluno, a gente orienta a família buscar um atendimento médico. E aí ele vai passar a condição de suspeição de Covid a partir do momento em que ele for notificado pelo médico, né? Então, o médico é que vai dizer que aquele aluno ou aquele funcionário está com suspeita de Covid. Ele tem que entrar no protocolo e passar a fazer parte da estatística a partir da indicação do médico. Está correto? Sim. E o restante do grupo? Eu não tive a confirmação ainda, é uma suspeita, o médico falou que realmente ele é suspeito. O que eu faço com o resto do grupo e que essa criança teve contato, ou esse funcionário, o professor, no caso, o que a gente pode fazer? Num primeiro momento é observação, né, para ver se vão aparecer sintomas nas pessoas que tiveram acesso a esse estudante ou a esse funcionário. Não há necessidade, num primeiro momento, de separação, nada disso, ou de que esse aluno ou o funcionário ou todas as pessoas que tiveram contato com ele se afastem. A partir do momento que for detectado que a pessoa foi positivada, aí sim é que vão ser tomadas outras medidas, né? Então, no caso do aluno, ele estava suspeito e aí ele positivou, aí a classe toda será afastada,
preventivamente por 10 dias. E no caso, somente a turma dele. Somente a turma dele. E no caso do professor, a turma que o professor ministra a aula, como seria? No caso do professor, aí a classe que ele está à frente. Então, o professor aí toda a classe que aquele professor teve contato. Então, vamos, para ficar bem esclarecido, nós temos 2 momentos. Um momento é enquanto a gente trata de uma suspeita de Covid, porque no ambiente escolar ele pode ter uma série de manifestações, pode voltar a gripe, pode voltar a pneumonia, pode voltar aquele síndrome mão-pé-boca, tem muita coisa que acontece, né, no ambiente escolar. Uma coisa, então, primeiro momento, nós encaminhamos, chamamos a família ou indicamos que o funcionário busque o atendimento médico ou que a família encaminha o aluno, a criança, para o atendimento médico. Se ele for tratado como suspeita de Covid, enquanto ele estiver como suspeito, seja aluno, seja funcionário, a rotina da escola ela não muda. A gente só vai fazer uma notificação aos pais dos demais alunos e para os funcionários, para que observem, né, caso tenham tido contato com aquele aluno, com aquele professor ou com aquele funcionário, para que observem se vai aparecer algum tipo de sintoma, algum tipo de indicação que também leve a uma suspeita de Covid. A partir do momento em que ele é confirmado com Covid, aí também são 2 ações diferentes. Se o aluno foi confirmado com Covid, nós vamos afastar a sala dele, todos os demais alunos que tiveram contato com ele, por um período de 10 dias. Esse vai ser o protocolo. Se o professor for diagnosticado positivo com Covid, nós vamos afastar preventivamente a sala dele também, ou seja, todos os alunos, ou se ele tiver mais de uma sala, as salas em que o professor teve contato, os alunos também serão afastados preventivamente por 10 dias, para que façam observação em casa, vão fazer o acompanhamento. Como o nosso, falando da rede municipal, como o nosso ensino vai ser híbrido, o aluno ele fica em atividade em casa por 10 dias, em observação pela família, e o professor ele vai fazer o afastamento dele até que haja liberação médica. Aí uma questão também para vocês. Quando que esse aluno ou esse funcionário está apto a retornar às atividades escolares presenciais? A partir do momento que ele é suspeito e ele fez o teste, deu negativo, ele pode voltar imediatamente. Isso. Então, se o teste deu negativo, ele volta imediatamente. Se o teste for positivo, e aí o médico vai verificar a questão do primeiro sintoma e aí afastá-lo por mais 10, 14, aí é a questão do protocolo médico. Certo. Então, ou seja, ele só retorna às atividades depois da liberação médica, no caso de positivo ou com um atestado de liberação por motivo dele ter sido negativado. Isso. Então, mas em qualquer hipótese, ele só volta para o aluno ou o funcionário, ele só retorna às atividades após a liberação médica. Isso. Então, E suponhamos assim, Renata, eu tenho um estudante e a mãe desse estudante positivou para Covid e o estudante não tem sintoma, ainda não fez teste, ou ainda que ele faça e tenha dado negativo, mas a família está e ele naquele momento não. Ele será afastado? Como a gente age até, por exemplo, se é algum parente que more junto com um professor ou com um funcionário? Como que a gente procede nesse caso? Do mesmo jeito, só se afasta após o sintoma. Então, mesmo que na família tenha um positivo, ele não vai deixar de fazer a rotina dele normal. Ele só vai ser afastado se ele tiver um sintoma e aí passar por avaliação médica, fazer o teste e aí verificar se foi positivo ou se vai ser negativo. Então, porque o afastamento, na verdade, ele é sempre por indicação do médico. Do médico. Né? Então, por exemplo, ele pode acontecer de alguém da família ter sido positivado
E a orientação do médico é que a família fique em isolamento. Se essa recomendação médica for da família ficar em isolamento, aí todos têm que ficar em isolamento. Seja ele o professor, seja ele o aluno, o auxiliar, qualquer pessoa que tiver sua vida escolar, contato com alguém, né, enquanto ele está na atividade, ele estiver dentro de casa ou parente ou alguma coisa com contato com alguém que tenha positivado para a Covid, ele só vai se afastar se o protocolo médico disser para que a família se afaste, né? Que a família fique em isolamento. Porque aí o médico pode falar, por exemplo, para esse aluno que está sem nenhum sintoma, mas que a mãe, né, como o exemplo que a Sandra deu, mas que a mãe foi positivada e o médico achar que a família toda deva ficar em isolamento, ele vai falar isso e aí o aluno vai ficar em isolamento por indicação médica. Perfeito. Muito bem. Vamos reforçar aqui também uma questão que chegou como dúvida em termos de protocolo, no caso da positivação do professor. O que nós vamos ter duas situações aqui que acho que é bastante importante que a gente detalhe. No caso do professor de sala, aquele que vai ficar com o aluno, né, por um período mais longo, tal, e ele testou positivo. No caso dele testar positivo, nós vamos afastar preventivamente a turma dele, a turma em que ele estava atuando, né, no momento em que ele testou positivo. Os alunos eles vão ser afastados preventivamente por 10 dias. No caso de suspeita, não, vai ficar sob observação e tudo, mas temos também o caso dos professores de artes, de educação física, que não ficam por um tempo prolongado com aquela turma. Eles têm aulas específicas e muitas vezes ele pode ter passado por mais de uma turma por momentos menores. Nós vamos seguir todos os protocolos, né? Ele vai dar as suas atividades normalmente, porém, se este professor testar positivo, aí a ação vai ser um pouquinho diferente. O professor ele vai ser afastado, no caso de suspeita, ele deve desenvolver talvez um sintoma ou alguma coisa, ele vai procurar o atendimento médico, vai ficar sob suspeita. Confirmando, positivando o teste para a Covid, ele vai ser afastado preventivamente. Como ele teve contatos menores com a turma, então nesse caso a turma fica apenas em observação, em atividade normalmente, mas observando, né, nós vamos explicar, né, vamos contatar a família para que observem, né, porque pode ser que alguma criança desenvolva algum sintoma ou tenha alguma suspeita também, mas nós não vamos afastar a turma toda no caso do professor de arte, educação física, aquele que tem aulas menores, tá certo? Então, para tirar dúvida, o professor de sala que fica, né, um período completo com a criança, no caso dele positivar, a turma vai ficar suspensa, fica em casa, em observação por 10 dias também, assim como o professor. O professor de arte, educação física, que faz aulas menores, ele se afasta e a turma fica em observação, mas, porém, em atividade normalmente. Tá certo? Seguindo. Volta na apresentação. A Tati preparou um grande finale aí, com as escovinhas, amigas. Escovinhas, amigas. Esse nenê lindo. Bom, eu acho que... Você gostou das escovinhas? Adorei as escovinhas. Eu tô com saudade de aglomeração. Vocês estão aglomeradas. Até aglomeração das escovas, Das né, escovas, não importa, Gente, é aglomeração. Nunca mais aglomerações de escova, por favor. Mas de gente vai poder? Porque... Também tá não. Por enquanto ainda não, né? Então, para finalizar, eu gostaria que vocês, se tiverem mais alguma coisa para esclarecer ou alguma recomendação, a Tati deixou aí com a Renata o telefone, o contato aí, né? Vigilância. Do Núcleo de Educação e Comunicação, olha que chique. Isso, Uma mensagem aí, uma frase, né, Tati? Isso, aprender é sempre bom, colocar em prática é melhor ainda, né? Nós temos um Núcleo de Educação e Comunicação em Visa, né? Que por enquanto a gente está em número reduzido, né? Por vários motivos, mas se Deus quiser, em breve, nosso grupo voltará ao tamanho original, né? Mas estamos aí à disposição para esclarecer, né, algumas dúvidas que ficaram, tá? E à medida do possível, né? Conforme a gente for tendo mais informações também, a gente vai compartilhando com vocês. Então, esse é nosso telefone.
entre em contato com a gente também, pode, né, através da secretaria, depois se precisar, repassem para a gente também. Certo? Renata? Esse núcleo de educação, nós criamos para poder resolver também essa questão, né, das capacitações. Então, o ano de 2019 foi bastante divulgado, nós fizemos bastante capacitações de várias áreas, inclusive da área de educação para creches. O ano passado, né, deu uma brecada, uma paralisada, mas nós estamos retomando até capacitações online, nós estamos fazendo. Então, temas que vocês queiram que nós falemos, né, que a gente faça alguma explicação, a gente está aberto. Então, podem ligar e aí a gente pode fazer essas apresentações. Eu acho que o que eu quero deixar como uma orientação, né, assim, dizer para as pessoas que num primeiro momento pode ser que a gente, né, essa volta seja meio atribulada, a gente não sabe como que a gente vai se comportar, mas eu acho que como tudo na vida a gente acaba entrando nos eixos e a gente vai incorporar todas essas coisas que num primeiro momento parece ser um bicho de 7 cabeças, que não é. Então, eu acho que a gente vai acabar tirando isso aí, uma ótima lição para a nossa vida particular, para a nossa vida social, né? Porque a gente acaba deixando de fazer outras coisas que a gente estava muito acostumado e hoje a gente não consegue mais. Mas eu acredito que a gente vai sair muito mais fortalecido de tudo isso, com outras coisas na cabeça. Verdade. Acho que é isso. E ter um pouco de prudência também com relação às nossas ações, né? A gente fala muito em questão de medo e tal, mas eu acho que a palavra é prudência, né? Porque as minhas atitudes hoje vai refletir muito no meu dia de amanhã e o de depois, né? Então, assim, eu tenho que ter prudência das minhas escolhas, né, de hoje. Então, assim, eu quero, né, na questões das minhas atividades hoje, né, proteger a mim, a minha família, essas crianças que estão voltando, né, que vão voltar nas nossas escolas, né? Então, as nossas atitudes de hoje vão refletir no nosso amanhã. Então, o que eu peço aí na questão, né, é prudência. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que levar. Perfeito. André? Bom, encerrando então essa formação online, né? Acho que a nossa intenção realmente era ter um bate-papo de esclarecimento das principais dúvidas. Lembrar que o documento que norteia todas as ações é a instrução normativa, ela serve, né, como guia para as principais ações em relação a esse retorno presencial das aulas no município. E eu queria agradecer, né, acho que essa parceria que nós tivemos, né, e que a gente vem construindo ao longo do ano de 2020, continuamos agora em 2021, junto com a Secretaria de Saúde, sempre orientados pelo grupo técnico, sempre norteando cada uma das ações, né, aqui no município de Limeira. Eu acho que é importantíssimo frisar que isso tem sido discutido amplamente com a área da saúde, com a área da educação, com todos aqueles, né, buscando os exemplos aí de fora, buscando as experiências, e nós temos aprendido muito. Sabemos que essa não é uma doença que nós temos respostas definitivas para tudo, né? O mundo inteiro está buscando conhecimento, está buscando adaptação, está buscando respostas, mas é muito importante que a gente tenha como princípio o fato de que nós temos que mudar o nosso comportamento, que nós temos que aprender com esse comportamento e que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que colaborar. Não existe um único culpado, nem um único herói para tudo isso. Eu acho que nós temos responsabilidades e temos responsabilidades também para a superação disso tudo. Então, acho que esse trabalho ele tem que ser coletivo, ele tem que ser construído, e nesse
nesse intuito que a constituição dos comitês nas escolas vai ser muito importante, a participação de cada um na rede educacional vai ser muito importante, as orientações da vigilância sanitária e da área da saúde vão ser sempre muito importantes também, para que a gente tenha mais segurança. Enfim, é um trabalho coletivo. Eu até comentei recentemente que as escolas, né, elas sempre foram procuradas ao longo do tempo por ser um centro disseminador de conhecimento. Então, por ser um centro disseminador de conhecimento e de aplicação de uma série de teorias e de melhorias para a nossa sociedade, vou usar aqui como exemplo, campanha do trânsito, aonde que se busca uma confirmação e uma amplitude de atuação para conhecimento na campanha de prevenção a acidentes de trânsito, por exemplo, nas escolas. Campanha contra a dengue, onde que é feito sempre um trabalho educacional, de motivação e de integração para que as famílias tenham esse contato? Nas escolas. Então eu vejo como uma grande oportunidade também, e tem muita gente que duvida da capacidade dos alunos e das crianças. Eu ouvi muita gente falando, imagina, o aluno não vai saber nem como usar máscara. É uma contradição se a gente for pensar que todas as ações educacionais a gente concentra na escola e que o Covid seria diferente. A gente pode muito bem direcionar, fazer um trabalho muito próximo com as crianças, porque eles podem ser um vetor de disseminação de conhecimento e de mudança comportamental, como sempre foram. Né? Então a gente precisa também acreditar nisso, precisa estar ciente de que eles têm essa capacidade de se adaptar e, lógico, qual que é a nossa principal preocupação? Com a segurança, com os protocolos. Para isso a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui em conjunto, para isso a gente tem orientado e a gente tem construído tudo isso, né, junto com a saúde, junto com a educação, junto com as escolas, com os profissionais, enfim, com todo mundo. Esse vídeo vai ficar disponível, eu já falei isso anteriormente, esse vídeo vai ficar disponível e, conforme a Sandra colocou, é o primeiro, ele é o geral. Depois vamos ter outros vídeos específicos que ao longo dessa semana também, nós estamos aí na semana entre o dia 8 e o dia 12 fazendo a gravação e fazendo essa orientação e essa formação com os nossos profissionais. Vamos disponibilizar também os demais assuntos à medida em que eles forem tendo necessidade, tá certo? Então eu queria agradecer a Sandra pela mediação, né, por tudo, a Tatiane e a Renata pela parceria, pelos esclarecimentos, saber que elas estão aí à disposição para continuar com essa gravação, com essa orientação toda e essa aproximação da saúde com a educação para trazer bastante tranquilidade e mais conhecimento para a nossa área. Agradecer pela participação de vocês, tá bom? E desejar a todos um excelente retorno. Tá certo? Muito obrigado a todos. Até a próxima.